comprometer. Caia fora, é roubada, é barca furada. Não se comprometa com alguém que não quer ter compromisso com você. Isso não é de Deus. Como é o relacionamento, então, das pessoas comprometidas? Dois princípios caracterizam esta frase. Primeiro, compromisso para o casamento e santidade. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. A Bíblia diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, os incrédulos, aqueles que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda ou defraude o seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, mas sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Leia lá na Bíblia, está lá, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Eu creio que esse é o texto mais claro que fala sobre a santificação do jovem rumo ao casamento. O que Deus espera do jovem? Na sua vida de solteiro, na sua vida de compromisso, antes, pré-nupcial. O que Deus espera de nós? Um compromisso para o casamento e a santificação. Lembrando que a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus tem como objetivo, amado, para nós, o sermos semelhantes a Jesus. E Jesus é santo, e nós devemos também ser santos. O sermos santos implica em abstermos das imoralidades sexuais. Não sermos dominados pela paixão dos desejos desenfreados desse mundo sem Deus, como os pagãos que não conhecem a Deus. Defraudar, como nós já falamos, é tirar vantagem de alguém por meio de engano, é ludibriar, é seduzir, é ultrapassar os limites permissíveis colocados por Deus. Antes do casamento, não podemos defraudar. Defraudar é não excitar alguém, é não despertar desejos sexuais na outra pessoa que você não pode suprir porque você não é casado com ela, que não podem ser satisfeitos dentro da vontade de Deus. Porque só no casamento a vontade de Deus será estabelecida quanto às questões sexuais, delimitadas, claro, dentro daquilo que a Bíblia fala. O relacionamento entre dois discípulos de Jesus é santo, precisa ser santo, porque eles são santuários do Deus vivo. Olha o que diz 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vós sois santuário do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós? Meu irmão, se você está em fornicação, adultério, imoralidade, homossexualismo, caia fora agora. Deus não te chamou para impureza, Deus não te chamou para imoralidade. Não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Lembre-se de que ainda vocês são solteiros, que solteiro não pode se relacionar sexualmente, que o sexo é guardado para o casamento. Lembre-se de que ainda são solteiros, não devem andar isolados, em lugares fechados, sozinhos, propícios a caírem na tentação. É tempo de falarem, de conversarem sobre o que pensam, traçarem planos, projetos, valores para uma vida comum no futuro, preparando-se para a bênção que Deus chama de casamento. Os dois devem ajudar um ao outro a se segurarem, a se guardarem, a fim de manter esse relacionamento santo e puro diante do Senhor. A armadilha está em achar-se forte demais e andar perto dos limites que Deus já colocou para nós. Toma cuidado com os toques, as carícias, os carinhos. Toma cuidado. Você tem que, claro, ser carinhoso, afetuoso, mas dentro dos limites estabelecidos por Deus. Existem áreas erógenas que são proibidas de serem tocadas antes do casamento. Toma cuidado, mocinha, não sente no colo do menino, não coloque a cabeça junto ao seu órgão genital, próximo ali, que ali não vai prestar. Não fique dando beijinho atrás da orelha, beijando o pescoço, isso aí vai dar BO, vai dar coisa errada. Fugir é não deixar que um abraço, um beijo, uma carícia mais profunda,
né, com malícia, nos excite sexualmente, isso é errado. Então dê um beijo puro, um toque santo, um abraço, uma afetividade com motivações corretas e não com malícia, maldade, carícias que levam à excitação, à provocação do outro e a não se conterem sexualmente. É um cuidado que se deve ter. Então, não são só os atos externos que podem listar como os impuros, mas qualquer que olhar com intenção impura no coração já pecou, conforme diz Mateus 5, 27 e 30. Não deixe o teu olho nem a tua mão te fazer tropeçar. Tome cuidado com essa questão da impureza sexual, ok? Lembre-se, prostituição e outras coisas carnais devem ser banidas das nossas vidas, ok? Agora somos instrumentos de santidade para a glória de Deus. Precisamos nos vestir de maneira correta, falar e agir conforme agrada o coração de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. 2 Coríntios 7:1. Quem não teme ao Senhor rejeita o seu ensino e se afasta da santidade, se separa de Deus. Não faça isso, meu irmão. Continue o santo a santificar, conforme diz Apocalipse 22:11. Senão, infelizmente, ficará separado de Deus por toda a eternidade. Olha o que diz Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É preciso, então, levar os desejos da nossa carne à morte, mortificarmos os desejos da nossa carne. O nosso pensamento deve ser cativo à obediência de Cristo, sujeitando-nos a Deus, a sua palavra, e resistindo ao diabo. Olha o que diz Efésios 5, de 3 a 4. Mas a impundícia, a malícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem a conversação torpe, suja, podre, nem palavras vãs ou chocarrices, nem coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Efésios 5, de 3 a 4. Quando abrimos espaço para conversas impuras, maliciosas, falando com malícia, usando expressões com duplo sentido, contando piadas inconvenientes, estamos pervertendo as palavras, a verdade de Deus, e levados pela impureza, seremos aos pecados sexuais. Saia fora, fuja de toda a prostituição. Como diz Paulo a Timóteo e a Tito, fuja de toda impureza e malícia. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, conforme Mateus 5, 28. Nós não estamos falando de atração. Atração todo homem sente pela mulher e mulher sente pelo homem. Uma atração natural, normal, hormonal, entre sexos opostos. A atração é a tentação em si. Mas a intenção maligna já é uma decisão carnal dentro do coração, dando vazão à tentação, vazão ao mal e traçando e arquitetando o mal no coração para derrubar o outro e para se derrubar no pecado sexual. Então lembre-se, nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se o nosso olhar é puro, todo o nosso corpo estará protegido pela luz do Senhor. Se com os olhos cobiçamos, o nosso corpo estará em trevas, onde o inimigo tem domínio sobre nós. Onde há trevas morais, trevas espirituais, o príncipe das trevas, Satanás, tem acesso na vida daquelas pessoas. Por isso, fugir da impureza, conforme 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. Fuja da impureza. A ordem é afastar-se de tudo aquilo que é impuro, seja no pensamento, seja na intenção, seja no coração, em qualquer situação. Não encare. Não queira dar uma de fortão, de bonitão, de bonzão. Não. Fuja da impureza. E confesse os seus pecados. Tiago 5,18 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Andar na luz significa ter os pecados confessados, uma vida transparente, honesta, diante de Deus e dos homens. É andar nessa transparência para nos prevenir de cair em pecado. Quem confessa tentação, não confessa pecado. Se você confessar
a sua inclinação para o mal, a sua tentação, a sua fraqueza espiritual, você não vai cair no mal. Então, quem confessa a tentação não será necessário confessar pecado. Lembre-se disso. Se você estiver passando por uma luta terrível, não estiver dando conta sozinho, querido, busque algum irmão maduro, um pastor, uma pastora, obreiro, missionário, alguém que possa orar por você, te ajudar nessa área sexual. E lembre-se disso, casamento não é solução para o pecado, e nem a sua realização. Ainda que nos livre, é claro, das pressões externas da impureza, que nos assediam esse mundo erotizado, terrível, sexualizado, que nós estamos vivendo, lembre-se, a solução para o pecado é o arrependimento, uma mudança de atitude por causa do reino de Deus, antes e depois do casamento. Alegre o coração do Senhor Jesus com o seu relacionamento santo e com a fidelidade no seu casamento. E olha o que diz o Salmo 37:4, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? E aqui nós encerramos a nossa série, O Despertar do Amor. Lembre-se do nosso versículo-chave: não desperteis o amor até que este o queira. Cantares 8, versículo 4. Há um momento na vida do jovem, aí sim, jovem, adulto, onde o amor é despertado naturalmente. E não te precipite, não fique agoniado, não tenha medo. Deus tem a tua vida, se você está nele, a tua vida está nas mãos de Deus, o teu futuro está nas mãos de Deus. E Deus, se você assim desejar se casar, se relacionar com compromisso rumo ao matrimônio, Deus tem alguém especial para você, que no tempo certo, Deus vai abrir os seus olhos, trazer essa pessoa, e você vai decidir por si só, juntamente com ela, os dois em Deus, tomarem uma decisão rumo ao casamento abençoado pelo Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que a glória e a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Deixa eu orar sobre a tua vida sentimental. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante do Senhor, oramos por essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, que fala sobre vida sentimental, relacionamento, namoro, noivado, casamento. Ajuda, Pai, aqueles que anseiam se casar, ou que estão noivos, namorados, ó Deus, a saírem dos embaraços, a não se envolverem com pessoas erradas, a tomarem decisões segundo a Tua palavra, em todos esses textos que nós falamos, direcionados pelo Senhor, no centro da Tua vontade, segundo o Teu coração. Dá sabedoria, dá discernimento, dá força volitiva, moral, poder de decisão no Senhor. Dá a eles um coração segundo o Teu coração, e direciona os seus passos na direção correta, rumo àquilo que diz a Tua palavra, aquilo que promove a felicidade do homem, aquilo que promove a glória de Deus, aquilo que alegra o Teu coração, e aquilo que esteja em respaldo com a Tua palavra e Teu doce Espírito. É o que nós oramos, abençoando os nossos irmãos através da internet, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Valeu, gente. Siga-nos nas redes sociais, siga-nos dando um joinha aqui também. Se quiser comentar, comente qualquer coisa aí, nós estamos aí disponíveis para te responder. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a glória de Deus venha sobre a tua vida. Amém e amém.